E ele diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu mostrei o Pedro, que quando ele entrou no templo, pela porta formosa, ele encontrou na porta do templo um homem mendigando, pedindo esmola. E eu pensei, olha para nós, chamou a atenção, você tem que chamar a atenção das pessoas para você. Será que as pessoas podem olhar para você, podem olhar para mim? Será que eu tenho alguma coisa para dar para eles? Isso é profundo. Quer dizer, o Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha o quê? A capacidade desse nome, de fazer milagres. O poder está nesse nome, quer dizer, o milagre está nesse nome, a salvação está no nome de Jesus. Quando às vezes é uma doença incurável, alguém com uma simplicidade tremenda diga, doença, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, e a doença morre. Jesus não falou isso com a figueira? Esse tem de fé em Deus? Porque em verdade veio qualquer, olha como Jesus era humilde, que ele podia dizer, mas eu sou eu. E senão qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Então, você pode chegar e dizer, esse câncer, suma do meu corpo, está amaldiçoado em nome de Jesus. Mas é tão fácil assim, nós complicamos, não conseguimos crer. Nós estamos tendo lampejos das operações de Deus. Nós temos que ter mais ainda. Aí o Pedro disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, mostrou a capacidade dele. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Só que as pessoas ficaram olhando para o Pedro. Cuidado para você não trair Jesus. É admirado, Pedro, aí, pessoal, vocês estão olhando para nós aí, como se fosse pela nossa virtude, a nossa capacidade, que fizéssemos este homem andar? Não. Ele vai no versículo 12 do capítulo 3 de Atos, não estou dando aquilo que eu já dei. Aí ele, no 16, ele diz, a fé nesse nome, fez esse nome fortalecer este que vedes e conheceis, porque todos conheciam, ele estava sempre ali, e deu na presença de todos vós essa perfeita saúde. Mas ele mostrou que a capacidade dele vinha de Deus. Depois, nós falamos do Davi, quem não conhece a história de Davi e Golias. Mas eu trouxe um detalhe, porque o Davi, quando o rei não acreditou nele, disse, mas menino, você é um garoto ainda, como é que você vai derrubar um gigante? Como é que você vai? Aquele homem está acostumado a guerrear, aquele homem está acostumado a lutar, você não está acostumado. Aí o Davi disse, deixa eu dar um testemunho. Aí eu citei, estou recapitulando, desculpa falar de novo assim tão rápido. O Davi então disse assim, deixa eu dar um testemunho para o senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Veio um leão uma vez, já veio um urso, eu matei o leão, matei o urso. O rei da tenda é maluco, né? Aí ele disse, olha, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará desse incircunciso filisteu. Ele mostrou que a capacidade dele não vinha dele, vinha do Senhor. Por isso que ele poderia derrubar aquele gigante, ele poderia acontecer aqui, porque ele acreditava no nome do Senhor. Mas notaram o testemunho? Aí eu citei que quando o anjo Gabriel, Maria, quando recebeu a notícia que seria a mãe sendo virgem, como é que pode? Imagine a ciência daqueles dias, como é que ela poderia ser mãe? O anjo falou uma coisa para ela, Lucas 1,35. Deixa eu ler com você, que tem muitas revelações aqui. Eu estou falando do testemunho que tem que ser dado. Lucas 1,35. Respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. Aí o testemunho. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O que eu estou falando? A revelação que Deus nos deu. Quando você for falar para alguém, dá um testemunho. Olha, na igreja, um dia eu orei, ou na minha casa, no meu trabalho, você conta as suas experiências com Deus, ou pelo menos o que você presenciou. Olha, lá na igreja eu vi, por exemplo, uma vez eu estava numa reunião, vocês já ouviram esse testemunho, uma senhora tinha uma ferida aberta, uma ferida mesmo, grande. E eu disse, pessoal, ninguém vai fechar os olhos, não. Vocês estendam as mãos para cá e vamos orar. Era uma úlcera que minava a água, né? Diante dos olhos de todo mundo, eles têm uns 25 anos. A ferida fechou. Tinha um rapaz presente, ele rapaz depois tornou até um pregador, ele passou aquilo, mexeu comigo. Quer dizer, mexeu, é importante. Mas notou o que eu estou falando? Trazer um testemunho. Então, Davi trouxe um testemunho. Mas eu já lutei com o leão, já lutei com os mais, mostrando que é o poder de Deus. Aí você diz, versículo 37, ele diz assim, porque para Deus nada é impossível. Aí você vai para uma pessoa com câncer. Aí a pessoa diz, eu sei, eu também creio em Deus, mas aqui o meu câncer tem metástase já. Aí você diz, mas para Deus não é impossível.
Eu já vi pessoas também curadas. Nós recebemos um testemunho lá de uma senhora na Coreia, que ela tinha um câncer com metástase, né? Que era um câncer primário no seio, passou para o cérebro e para o pulmão. E ela ficou curada. Ela pediu oração ao missionário R. Soares. Pouco tempo recebendo na Zona Leste, um rapaz com câncer no estômago, tinha que fazer aquela cirurgia traumática, Jesus foi e operou. Então, sempre que você for orar por alguém, for fazer uma oração, sempre exalte o Senhor. Olha, a minha capacidade vem de Deus, isso é o poder de Deus. Aí dê um testemunho. Hoje nós vamos entrar num outro caso. É o segundo livro de Reis, capítulo 19, que eu só citei, mas não entrei. Segundo livro de Reis, capítulo 19, a história de Ezequias e Senaqueribe. Sempre eu leio essa passagem no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Mas eu estou lendo aqui por quê? Porque dá mais detalhes. O homem Senaqueribe, quando viu que o Ezequias estava fazendo uma oposição, ele humilhou. Ei, está pensando que o seu Deus vai livrar vocês das minhas mãos? Cadê a cidade tal? Cadê o Deus? Foi falando aqui, se você ler os versículos, capítulo 19, versículos de 12 em diante, ele diz assim, 11, né? E eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu livrarás? Aí ele cita aqui uma lista de cidades, vai falando, para humilhar mesmo. O que o Ezequias fez? Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros com essas afrontas, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aprenda isso. Apresente a sua causa a Deus. Às vezes é o seu corpo. Deus, olha aqui. O Senhor vê todas as coisas. E aqui, como é o caso dessa pessoa, está com metástase. Ô Senhor, meus rins não funcionam. Eu estou na hemodiálise. Senhor, eu estou na fila do transplante. Quer dizer, olha o diagnóstico aqui. Senhor, eu creio em Ti. Eu estou colocando diante de Ti para o Senhor mudar essa situação. O pessoal antigo na igreja tinha muito esse costume. Minha mãe fazia muito isso. Fazia um catálogo, tipo um porta-retratos. Né? E apresentava nas orações. Esse aqui é o Jaime, esse aqui é o José, esse aqui é o Jorge, esse aqui é André, esse aqui é a Elisa. E colocava toda a família diante. E toda a família foi sendo salva, meu irmão. Vale, se apresenta a Deus. Às vezes o diagnóstico de um HIV. Mas o que é? Mas pastor Jaime, eu tenho que tomar um remédio, que eu não tomo, já acontece. Deus muda essa história. Ele é Deus. Nós temos testemunhos lindos de pessoas assim. Eu até lembro de um rapaz que ele tinha HIV e hepatite C. Isso mesmo. E ele estava muito preocupado. E uma irmã da igreja dá uma assistência para ele, falou assim para mim, pastor, Jaime, ele está muito preocupado com HIV. O HIV está tranquilo, o negócio dele é hepatite, que está numa situação mais difícil. Mas o primeiro que negativou foi o HIV. Ele fez exame depois particular e tudo, porque na época esse rapaz namorava uma moça, a família tem que, né? Veio sair, ele foi, apresentou tudo. Todos os exames deram negativos. E depois também negativou a hepatite C, que eles dizem que fica no lugar, mas não aparecia mais, não era reagente. E eu lembrei do Ito. O Ito foi no final dos anos 80, precisamente 87. Esse rapaz, ele estava, entenda bem, indo à igreja, começando na igreja, quando ele recebeu o diagnóstico também de HIV. Ele falou comigo, depois, pastor Jaime, eu tinha feito a inscrição para o Exército, né? Aquele negócio de se alistar. Eu fiz exames médicos e tudo, estava tudo já para entrar no Exército. Eu recebi uma carta para comparecer no Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro. Eu pensei comigo e disse, algum exame mais complementar. Quando chegou lá, o médico me elogiou, me colocou lá no céu. Depois me jogou de cabeça de uma vez só. Rapaz, você é jovem, bonito, tem muita vida pela frente. Agora, você vai ter que mudar muito a sua vida. Estou falando 87, pessoal, que não tinha o que tem hoje. Hoje, a pessoa vive com HIV, ele casa, não passa por cônjuge, né? Tem isso aí, passa para os filhos, mas não era bem assim no começo. Era no começo daquilo. Aí ele contou que o médico fez esse elogio, disse, agora você vai ter que mudar o seu jeito de viver. Perguntou para ele como é que ele é. Disse, olha, eu fui viciado em droga, eu tinha uma vida assim, mas agora estou indo na igreja. Entenda bem, já parei, eu não injeto mais nada, não faço mais nada. Então você não usa mesmo não, porque você está com HIV. Que você passa até para os outros e tudo. E você vai ter que ter cuidado, vou passar você os cuidados. E ele disse, pastor Jaime, quando eu vi aquilo, mas veio com uma voz, não era uma voz, não, como se fosse uma voz. Antes que a AIDS acabe comigo, eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar. Aí eu lembrei que você, pastor, tinha dado uma mensagem sobre Isaías 53, 4 e 5. Aí eu disse, não, está aqui.
eu apresentei a Deus, fui para a igreja, recebi oração. Aí ele me contou o caso, né, oramos por ele, como se fosse aqui na sala de atendimento. E um dia eu estou pregando, aí eu estou assim, ele estava do meu lado esquerdo assim, como se fosse aqui o salão. Quando eu cruzava o olhar lá, ele ficava assim, ó. Eu de longe, assim, não estava identificando muito, não. Eu pregando, quando eu cruzava o olhar, ele faz assim, ó. Eu, tudo bem, tinha até esquecido do caso, muita gente atende. Quando acabou, ele disse, pastor Jaime, fiz um novo exame. O médico mandou repetir, fiz outro exame, fiz exame. Ele disse, rapaz, deve ter havido algum engano. Você não tem HIV. Quer dizer, a última notícia que eu tirei estava vivo, agora eu saí do Rio há muitos anos. Então, você não pode, tem que fazer como Ezequias fez. Ele apresentou a Deus a sua causa. Apresente a Deus a sua causa. E creia que a sua capacidade vem de Deus, mas é muito bonito isso aqui. Aí ele fez, a oração dele é assim, ó, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, do mesmo só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto Deus não eram, mas obra da mão dos homens. Madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu, Senhor, é Deus. Aí ele foi e fez isso aqui, conforme Deus mandou. Aí se você ler a história, é muito bonita, que no final, olha o que vai acontecer. Versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, olha aí pessoal, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios, quantos? 185 mil homens, 185 mil homens, olha só, e levantando-se pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e voltou, e entrou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nirosque, né, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Azadom, seu filho, reinou em seu lugar. Mas qual é a história aqui? Foi muita humilhação. Os filhos levantaram, pai, cadê o general? Morreu. E o nosso capitão da guarda? Morreu. E o nosso, todos. Entenda? No toque da alvorada ninguém levantava, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Vamos ver isso aqui? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. No outro só dei o 3, é o 4 também. 3 e 4, no outro só dei o 4, desculpe. É o 3 e 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. A carne é o homem natural, que embora eu sou homem, você é homem no sentido genérico, homem ou mulher, né? Embora você é um ser humano, você não luta como os homens. Quer dizer, no caso do o médico não está errado, o médico está dizendo, não tem metástase, agora é um tratamento paliativo, protelar a tua vida um pouco mais, você ficar mais com a família, um conforto, não tem isso, né? Dá um conforto, mas Deus muda. A Bíblia diz que Deus faz o sábio voltar atrás, estão lembrados? Isaías 44, 25. Ele faz o sábio voltar atrás. Quando alguém ora, quando alguém invoca o poder de Deus, ele fez aqui. Aí ele diz, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, humanas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então as armas não são naturais, não tem um tratamento para isso. Eu tenho brincado com vocês 2 semanas que eu estou mexendo com o seu, vamos dizer assim, com a sua mente um pouquinho. Eu falei, já pensou se a Sara, a mulher de Abraão, vivesse hoje, fosse hoje? Já pensou a Sara chegar no médico e dizer que está grávida? O que o médico quer dizer? Essa velha está maluca. Quantos anos você tem, dona Sara? Eu vou fazer 90 anos, nasci em 1935. Você está grávida, né? Como é que você sabe? Eu fiz teste de farmácia. Isso aí erra, senhora. Vamos fazer uns exames, fez, quando vem o resultado, o médico não acredita. Vamos fazer uma ultrassonografia, fez, estava lá. Chamou o professor dele, ficou doido. A Bíblia diz que Deus transtorna a ciência deles, porque isso é Deus, entenda? Os filhos não aguentaram aquilo, pai, não é possível.
Nós vencemos tantas batalhas, nós vencemos todas as batalhas. Como é que essa pequenina Judá, porque Judá era, era um pedaço de Israel. Israel já é menor do que Sergipe, o menor estado da federação. Imagine, era um pedaço pequenininho, mas tinha Deus. Quando você tem Deus, não importa. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre Gideão. Lembra o Gideão? Com 300 homens. Ele tinha um exército de 32 mil homens. Nosso missionário pregou sobre isso. 32 mil homens. Eu já estou adiantando para você, posso ir para outra parte, depois já adianto essa do coisa. E Deus disse, Gideão, tem muita gente. Diga assim, pessoal, quem está com medo aí pode voltar. 22 mil voltou. E que bom, não precisa ir na luta não. 22 mil, 10 mil. Tem muita gente ainda, Gideão. Leva esse pessoal tudo para beber água. E foi. Aí, assim, verifica, eu fazia 2 grupos. Aí um bebia como, entenda bem, pegava assim, bebia como animal a água. O outro não, fazia tudo direitinho. Eram os racionais. E o Gideão deve ter pensado, Deus é muito sábio, Deus é muito inteligente e conhece até os malucos. 300 aí vai sair fora, 9.700 dá para fazer uma boa guerra. O Gideão vai ser com esses 300. E foi com 300 que ele venceu todos os midianitas. É isso que nós temos, a nossa capacidade vem de Deus. É disso que nós temos que crer, é nisso que temos que ver. É nele que está a nossa vitória e para Deus não há impossíveis. Amém? João capítulo 15, não deixe o Senhor de fora. Você não vai conseguir vencer o inimigo. Antes do Gideão vencer essa batalha, nós vamos pegar aqui uns detalhes que às vezes acontecem conosco. Nós queremos nos livrar às vezes porque nos garantimos, né? João capítulo 15, versículo 5, ele diz, Jesus falando, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos lá, pessoal? Porque sem mim nada podereis fazer. Não deixe o Senhor de fora. Pastor Jaime, quando é que eu deixo o Senhor de fora? Quando eu desprezo a palavra de Deus. Eu deixo Deus de fora. E aí você não vai conseguir. Às vezes até o que parece ser fácil, vai derrubar você. Nós temos um caso do Josué, que eram simplesmente, entenda bem, uma cidade pequena, uma cidade chamada Ai, tão pequena quanto o nome, e essa cidade derrotou Josué. Mas por que o Josué não levou Deus nessa batalha? Ele mandou, era costume deles fazerem isso. Espias, vem cá, olhem a terra, por favor, me dê um relatório. Josué, a terra é pequena, tem poucas pessoas, só tem 3, pouca gente. Manda uns 2 ou 3 mil homens. Aí ele seguiu os conselhos, né, dos espias e mandou 3 mil homens que foram derrotados. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Ele não consultou a Deus. O que parecia ser uma batalha fácil, não, aqueles homens tinham habilidade, tinham capacidade. Como às vezes até nós, uma coisinha que parece que é pequena, às vezes é uma doença devastadora. Às vezes uma mancha que vem, uma pinta que acontece, às vezes surge uma doença grave, um carocinho de nada. E às vezes não oramos como deveríamos de orar, ou não buscamos nem de Deus, é verdade, uma ferida que surge, né? E a pessoa nem sabe que às vezes está com uma má circulação, será? Não quero aqui adivinhar nada. Só dizendo isso. Aí é o caso de Juízes capítulo 6. A história é conhecida, mas não é a história que queremos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Guarda que eu já falei isso para vocês, já dei essa dica. O que é mal aos olhos do Senhor? Nós vamos ver. Nós temos que entender esse detalhe. E o Senhor os deu da mão dos midianitas por 7 anos. Deus permitiu que isso acontecesse. Quando? Quando você deixa Deus de fora. Deus não está podendo te ajudar. Ele falou para um homem, entenda, chamado Roboão. Quem falou para ele foi um profeta chamado Semaías. Vocês me deixaram. Eu deixei vocês nas mãos de Sisaque, rei do Egito. Isso foi o filho de Salomão, que perdeu uma batalha, foi derrotado pelo rei do Egito. Aí o profeta chegou e disse, olha, vocês deixaram a Deus, Deus deixou, eles se humilharam. Aí Deus, então, devolveu para eles a libertação. Isso é muito profundo. Mas vamos ficar na mensagem de hoje. Aí ele diz assim, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Às vezes fazemos. Mas quando nós somos de Deus, nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que tem batalhas, se não for levada para o campo espiritual, nós perdemos. Até batalha que parece fácil. Tanto na saúde, às vezes na libertação da família, pessoa com depressão, com pânico, ansiedade. Eu tentei muito. Quando eu estava no auge da depressão, a depressão que eu tinha vinha acompanhada de pânico.
e de maus pensamentos. Pensamento assim, mais ou menos isso. Eu não chego perto da faca porque senão eu vou ouvir uma voz para me matar, ou até matar alguém. Então, faca eu estou longe. A altura, você fica... Porque para você, a qualquer hora, você vai acabar cometendo essa loucura. Então, você vive numa paranoia tremenda, uma loucura tremenda. Aí, na época, meu irmão mais novo estava se dando, vamos dizer assim, bem profissionalmente, estava recebendo muito bem, para ainda sempre o nível de vida que nós tínhamos, comprou um apartamento na época, aí botou, quando eu falo TV a cores, a garotada nem entende o que é isso, TV a cores. Ele colocou TV a cores dentro de casa, aí comprou o primeiro, nunca tinha tido um na vida, mas ele comprou um Atari, lembra do Atari? Ele comprou um Atari e colocou aí, rapaz, aí eu pegava lá, né, o Mário, mas a depressão continuava. Aí me levava para cinema, me levava para isso, para aquilo, não funcionava. Só fui ter a libertação quando eu fui para o campo espiritual. Ele tentava me ajudar do jeito dele. Às vezes nós tentamos nos ajudar, ou ajudar alguém, mas Jesus foi claro, sem mim nada podereis fazer. Quer dizer, se você quer realmente resolver, leva para o campo espiritual. Porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Não, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus. Quantas vezes você pega um bom médico, já sempre gosto de contar o testemunho de um irmão da igreja. Ele é diabético, perdeu a visão. E agora você vê, e ele fez uma oração sincera ao Senhor, eu não estou conseguindo ser curado, me dê um médico para cuidar de mim. E Deus deu uma médica, ele achou uma médica, mudou a medicação, mudou a alimentação, e pastor, eu vivo normal, claro que eu tomo os remédios, mas a glicose é estabelecida, né? E vivo normal. Chego, voltou, estou vivendo tranquilo. Claro, com aquelas precauções todas normais, mas o que é isso? Só para explicar que não somos contra, pelo contrário. Mas tem situação, se não for para o campo espiritual, principalmente quando é essa batalha, que vem demônio atrás daquilo, tem força maligna. E aqui você vai ver o erro de Israel, que também seja o nosso erro. Aí ele diz, porque sucedia que semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Miséria total. Você vê o caso para Cuba, né? Tem lá o bloqueio, tudo, você olha, parece que o pessoal do romantismo gosta de ver, mas vai dar em Cuba. É uma coisa tremenda. Hoje, se o mundo se fechar, entenda bem para uma nação, tem nação que ainda tem lá bastante recursos e tudo, mas e começa a fazer até acordo com outros. Porque não tinha nada, não tinha ninguém para ajudar Israel, não tinha ninguém para levar mantimento para eles. Eles estavam dominando aquela região. Era miséria total. Porque subiam com seus gados e tendas, viam como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. A missão do inimigo, matar, roubar e destruir. Fazia bem isso aí. Israel ficou realmente numa penúria muito grande. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, a presença do inimigo. Às vezes, por favor, não estou dizendo que seja o caso de alguém. É alguém que conheceu a Deus, desprezou, você já estou adiantando, desprezou a palavra, porque pecado, pessoal, não é só álcool, drogas, não. Pecado é toda desobediência à palavra. Nós já passamos para vocês significado da palavra pecado. Errar o alvo. E às vezes a pessoa erra o alvo, erra a palavra, quer dizer, desobedece a palavra de Deus, foi o caso deles. E às vezes é o caso da pessoa. Deixou, Deus não vai concordar. É como para ir para o céu. Não adianta, tem uma lista de pessoas que não vão entrar, está lá, em 1 Coríntios 6,10, Apocalipse 21,8. Não importa quem é a pessoa, ele não vai, Deus não vai quebrar o galho dele, de maneira alguma vai quebrar o galho dele. E às vezes a pessoa quer fazer. O que eles fizeram? Diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, até é profundo, não é que eles queriam Deus, não. É como nós, às vezes. Nós clamamos ao Senhor porque estamos enfermos. Clamamos ao Senhor porque o bolso está vazio. Clamamos ao Senhor porque estamos numa aflição, mas passou aquela aflição, já não buscamos mais. Aí a porta continua aberta para o inimigo. E às vezes a glória da última carga, que era para ser maior, vai ser pior, irmão. O estado dela vai ser pior. O demônio volta. E diz assim, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir. E vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios,
e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós. E a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Atenção, igreja, mas não destes ouvidos à minha voz. Qual foi o pecado? Temer? Não, desprezar a palavra. É isso. Numa das mensagens de hoje, até o senhor citou, eu sei aqui, 1 Reis, Números, capítulo 13. Deus falou para eles assim, Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, preste atenção que Deus está falando contigo. Envia homens que espiem a terra de Canaã, porque eles pediram, que Deus nem queria isso, né? Que eu dei de dar aos filhos de Israel. De cada um dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maior entre eles. Aí, calma, rapaz. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dia do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Olharam a terra, voltaram, a terra é boa, mas olha, mas não dá para a gente não. Aí eles começaram lá com o maior negativismo, foram falando, pula para mim para o versículo 8, diz assim, 8, não, tem que voltar um pouquinho, desculpa, desculpa que eu estou muito atrás, não é o 8, é o 28, por favor, 28, isso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Anak é pescoço grande. Mas, ele diz, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Diz, e então Caleb, vendo Deotim, tentou tirar aquilo deles, assim, pessoal, deixa eu falar agora. E diz, subamos animosamente, possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Vamos mostrar já. Versículo 32, esse é o versículo chave. Não, é o 31 que você pulou, passou rápido, eu não vi. Porque os homens que com eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque, diga, e era mais forte do que eles? Era. Mas espera aí, o que nós aprendemos? As armas da nossa mulher não são carnais, são poderosas em Deus. Volta um pouquinho no versículo 2. Qual foi o erro deles? Versículo 2. Ele diz assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu quem? Deus, hei de dar. Eles não prestaram. Quer dizer, eles não tinham que ver a força deles. Pessoal, o povo é forte, hein? Mas é Deus que vai nos dar a terra. Então, nós vamos nos animar. É um gigante, tem gigante ali, tem muita gente ali, mas Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será agora? Mas não fazemos isso. Como eles, nós desprezamos a palavra de Deus. Custou caro? Custou. Deuteronômio, capítulo 1. Até o homem de Deus, já ouviu alguém falar? Dançou nessa. Quem? Moisés. Dançou onde, pastor Jair? Não entrou na terra prometida. Coisa séria, hein? E diz assim, para não ficar longa a mensagem, assim, versículo 21. E eis que o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti. Sobe e possuía, como te falou o Senhor, teu Deus. Deus teu Pai, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegasse a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra. Lembra que falamos? Eles que pediram, né? Sempre a pessoa diz, não, olhando só o texto, tem que pegar o contexto. Por que caminho devemos subir e a ela que a cidade devemos ir? Eles não estavam confiando em Deus, eles tinham que ouvir alguma coisa do homem. Não, Deus já tinha dito, eu vou dar essa terra para vocês. É a mesma passagem que o Moisés está repetindo, Números, é o livro anterior. Pareceu-me, pois, bem, este negócio de sorte que vós tomeis 12 homens de cada tribo e enviou. E foram e subiram a montanha e vieram até de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nos trouxeram. E nos tornaram a dar resposta, disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito. Olha para mim, tem gente que não fala, mas no coração murmura. Questiona Deus no coração, não pode. Para não entregar na mão dos amorreus para destruí-lo. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse, não vos espantei nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará.
conforme tudo o que fez conosco, diante dos nossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegaste a esse lugar. Atenção, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Pessoal, vocês estão esquecendo, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez isso, tirou água da rocha, fez tantas coisas lindas, eles não creram. E diz assim, nem por isso creis no Senhor, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Alguém já diz mais ainda, né? Que de noite o frio no deserto é forte, estava a bola de fogo ali. De dia o calor é insuportável, estava a sombra da nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, dignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Atenção, também o Senhor se indignou contra quem? Contra Moisés, por mim, por causa de vós, dizendo, também tu não entrarás. E não tem, aí que eu falei aquilo, desculpe, não é querendo ofender ninguém, mas não brinque. Quando ele fala em 1 aos Coríntios 6,10, o que ele diz? Não erreis. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão. Você vai encontrar gente toda querendo, entenda bem, trazer uma hipergraça, uma super fé. Isso não existe, está claro. Essa lista não vai mudar. Deus não vai quebrar um galho de alguém, nem do Moisés. Quem é o Moisés? Nem do pastor. Não, mas eu sou o Moisés, eu sou o pastor. Você que tinha que dar o exemplo mesmo, aí que vai mesmo. Entenda? Não vai, pastor é ladrão, desculpa, não estou fazendo alusão a ninguém, com todo o temor. Não estou falando de ninguém, não. Mas se você está na desonesto, se arrependa, amigo. Porque mas não vai depois dizer que é pastor. Lembra que eu falei da Esther? Esther 4,13. O Mardoqueu disse, Esther, não pense que você no palácio, que você vai se livrar, não. Porque quando descobrir que você é judia, o decreto é todo judeu seria exterminado. Aí está assim, a mulher do rei, ela é judia, mas é a mulher do rei. Não importa, o decreto tem que ser cumprido. A mesma coisa. Então vamos, Moisés não entrou. Claro, aqui não é a salvação. Tanto que Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração. Qual é o nosso alerta? Não vamos ficar nessas listas, não. Vamos sair. Mas voltando para a mensagem de hoje. Apresente a sua causa a Deus agora.